costumo dizer para as pessoas que 85% dos problemas tratados dentro de um posto de saúde ou dentro de um pronto-socorro não precisariam estar ali, não precisariam ser tratados ali. Podiam ter sido tratados em casa com plantas medicinais. Hoje nós vamos responder perguntas aqui perguntas que foram deixadas aí no blog, né? Aí nesse espaço de aulas, nesse espaço virtual de aulas, as pessoas deixaram várias perguntas e eu quero responder essas perguntas, porque tem algumas que dezenas de pessoas deixaram. Dezenas de pessoas deixaram algumas das perguntas que a gente vai responder hoje, provavelmente. Essa é uma dúvida sua também. Então vamos resolver essas questões hoje, vamos limar essas questões da sua vida para você realmente estar livre para poder usar as plantas medicinais e ter resultados que vão te impressionar, vão impressionar o seu médico e vão impressionar a sua família também. E ficar tranquilo, porque você sabe que não está doente. E se ficar doente, você sabe o que fazer. Se algum problema de saúde acontecer, você sabe o que fazer, que planta utilizar, como usar essas plantas. Isso é maravilhoso. Isso é um processo incrível e traz uma autonomia e uma liberdade incrível para as pessoas. Bom, muito bem, gente. Eu queria saber de onde vocês são também, quantos alunos do Autor da Própria Saúde estão acompanhando essa live. Então, você é da onde? Você é do Brasil, de fora do Brasil? Aqui dentro do Brasil você é da onde? Você é de Rondônia, você é do Rio Grande do Sul, você é do Ceará, é de Goiás, é de São Paulo, é do Acre, é da Bahia, do Rio de Janeiro, da onde você é? Deixa aí nos comentários que é muito legal a gente saber de onde são as pessoas. E se você é aluno Autor da Própria Saúde, de qualquer um dos nossos cursos, deixe nos comentários, sou aluno APS. Escreve isso no comentário, sou aluno APS. E aí a gente consegue identificar você e saber que você está aí acompanhando a gente também. E os alunos APS, se você quiser participar ativamente desse processo, quiser ajudar outras pessoas, muita gente vai deixar comentários e perguntas sobre tratamentos e sobre questões aqui nos comentários da nossa live. Então, se você quiser e puder, pode ajudar essas pessoas também. Diga lá, eu sou aluno APS para o seu problema, assista esse vídeo, veja essa aula, dá uma olhada nessa planta, pense sobre isso, ajude as pessoas também a se orientarem. E isso é muito importante, isso você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, já que você é um aluno do Autor da Própria Saúde e com certeza você sabe utilizar as plantas medicinais. E olha, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que está me acompanhando aqui hoje, porque realmente é muito importante para mim tê-los aqui me acompanhando. Hoje, antes da gente começar a live, já tinha 60 pessoas esperando, isso é espetacular, isso é maravilhoso, pessoas que já estavam lá esperando só para participar com a gente, certo? Então isso é muito bom, isso é muito legal e eu estou muito ansioso para começar amanhã a primeira aula e poder receber os seus comentários, poder receber os seus relatos, a sua história sobre as plantas medicinais. Inclusive, se você está me acompanhando aí agora, está ao vivo comigo aqui, e se você tem uma história com as plantas medicinais, se você tem um relato de um caso que você conseguiu tratar com plantas medicinais, se você teve algum resultado com as plantas, se você quer contar alguma coisa, deixa nos comentários. O que é que você aprendeu com o Autor da Própria Saúde, colocou em prática e isso mudou a sua vida? Se você é aluno do Autor da Própria Saúde, faça isso também, coloque aí, deixe nos comentários quais são os seus resultados, o que você tem feito, como é que você tem feito, e isso é muito legal, certo? Isso é muito importante. Compartilhar é muito importante para que para que outras pessoas possam perceber que as plantas também podem servir para elas. Tem muita gente que coloca várias dificuldades para usar as plantas medicinais, e a gente não precisa agir dessa maneira. A gente tem recebido cada vez mais relatos de pessoas que estão se tratando com as plantas medicinais, estão tendo resultados impressionantes com as plantas e isso é maravilhoso. Se você não acredita, dentro da nossa área de aulas da Semana Autor da Própria Saúde, do lado dos comentários ali ou embaixo dos comentários, se você tiver no celular, tem os depoimentos das pessoas. Veja os depoimentos daquelas pessoas, que coisa incrível, quanto resultado. Essa semana passada a gente colocou dois depoimentos novos no ar e, assim, sensacional. Olha, é impressionante o que a minha aluna fez no tratamento da doença celíaca, né, uma inflamação intestinal terrível, com inchaço abdominal, dores, diarreia profunda, sem conseguir comer nada, e a pessoa se livrar disso utilizando plantas medicinais.
isso impressiona os médicos, né? Isso impressiona os médicos, isso impressiona a qualquer pessoa. Até eu, às vezes, fico impressionado com o resultado que os meus alunos alcançam. Eu fazer alguma coisa, tudo bem, para mim é tranquilo, eu consigo, eu conheço as plantas, conheço mais de 1000 plantas medicinais, eu saio na rua, identifico todas elas, sei preparar os medicamentos, sei fazer, escolher dosagem, posologia. Aí quando eu olho que eu consegui fazer com que um aluno meu aprendesse tudo isso, colocasse tudo isso em prática e que isso trouxesse resultado na vida dele, aí é outra coisa. Às vezes eu me impressiono com o que os meus alunos conseguem fazer porque eles conseguem resultados melhores do que os meus. Conseguem resultados melhores do que os meus. Muitas vezes, não é poucas vezes não, muitas vezes meus alunos me superam muito. E entre esses alunos que me superam no que eu faço, eu quero apresentar para vocês uma aluna incrível, fantástica, que tem uma história sensacional com as plantas medicinais, que é um exemplo de uso das plantas, uma mulher incrível, que topou a ideia de mudar a sua própria vida com as plantas medicinais e que hoje ela muda a vida de muitas outras pessoas com essas plantas. Hoje ela tem histórias e mais histórias para contar de sucesso com as plantas medicinais, tendo ajudado aí várias pessoas à sua volta, dentro da sua casa, amigos, parentes e a própria vida dela, a transformação que ela alcançou na própria vida dela com as plantas medicinais. Gabriel, a gente está pronto para chamar a Cláudia? Sim, pode chamar. Opa, então eu quero chamar aqui a Cláudia Profeta. E aí, Cláudia, deixa eu colocar o fone para te ouvir, Cláudia. Você está aí comigo? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, olha que belezinha. Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem. Você coloca ela na tela, Biel? O Biel vai colocar você na tela. Cláudia, que bom, obrigado por você ter aceitado estar aqui, obrigado por você ter aceitado participar com a gente. A sua presença aqui é muito importante, porque a gente tem um número gigante de pessoas hoje participando da Semana Autor da Própria Saúde, e esse número gigante de pessoas são dezenas de milhares de pessoas, a gente está chegando a 50 mil pessoas inscritas na semana agora, e essas pessoas, muitas delas, têm alguns impedimentos para usar as plantas medicinais. Algumas delas têm medos, têm dificuldades, têm desconhecimento sobre alguns pontos, e eu tenho certeza que o seu exemplo pode motivar essas pessoas de uma maneira diferente, a começar a considerar o uso das plantas de maneira diferente, pensando realmente na possibilidade de transformar isso no seu dia a dia, né? no seu modo de cuidar da saúde, como você fez. Né? E hoje você é autora da sua própria saúde, não é isso? Sou sim. Olha, é um prazer imenso estar aqui, né? É muito gratificante, inclusive, assim, essa caminhada toda que eu já fiz até hoje e estar aqui, compartilhar com as pessoas tudo que já aconteceu, todas as novidades que elas estão sentindo para mim não são mais novidades, mas já foram também. E o receio delas é o receio que todo iniciante tem. Com certeza. Mas a gente supera isso. É só estudar bastante, só se dedicar bastante, que dá para superar. Com certeza. A Cláudia, ela começou como aluna do Autor da Própria Saúde, entrou no nosso curso completo, fez o curso, começou a atuar na vida dela, e ela vai contar algumas coisas que ela fez na vida dela aqui. Ela mudou a vida dela com as plantas medicinais, transformou a saúde dela, e aí começou a expandir para outras pessoas. E ela fez isso tão bem, com tanta perfeição, ela alcançou resultados tão incríveis, que hoje ela está dentro dos grupos do Autor da Própria Saúde, auxiliando os outros alunos, os alunos novos que vão chegando, os alunos do curso básico. Ela é nossa Francisquini, que é de Santos, aqui em São Paulo, a Cláudia de Minas Gerais, é de Belo Horizonte. As duas estão dentro dos nossos grupos como tutoras. Então, elas dão total auxílio aos alunos, orientam os tratamentos, orientam o que eles precisam de ajuda, e, assim, são professoras incríveis. Como eu disse, elas têm resultados que nem eu tenho. A Cláudia alcança resultados, às vezes, que eu fico impressionado. Como que você fez isso, Cláudia? Sabe? Ficou de louco. Como é que foi sua jornada dentro do Autor da Própria Saúde, Cláudia? Como é que você chegou aqui? Então, vamos lá. Você já sabe a história, né? Eu não conhecia chá, não sabia fazer chá, não conhecia planta, para mim tudo era mato, podia arrancar tudo, exterminar, cimentar tudo. Aí eu tive um problema sério de saúde
e comecei a querer mudar a minha vida por causa disso. Eu tive um câncer e resolvi mudar minha vida. Eu não estava a fim de morrer, não. E aí eu comecei a procurar algum auxílio diferente. Procurei acupuntura e uma amiga me indicou você e eu comecei a assistir seus vídeos. E aí comecei, no começo eu achei meio chato, mas depois, mas depois eu vi a importância que era. Você Aí, era, você era daquelas pessoas que ficam assim, nossa, você fala demais, você enrola demais, você não vai no assunto nossa, logo. era, Nossa. eu era, O vídeo só começa no 3 minutos e 27. o vídeo só começa no fim. Mas aí depois eu fui vendo como era importante a sua fala anterior da apresentação das plantas, porque a apresentação, a fala anterior, os comentários anteriores, as recomendações são às vezes até mais importantes do que a planta em si. É claro que as plantas são importantíssimas, mas as recomendações anteriores são importantíssimas também. Agora, aí eu comecei com uma esteatose hepática, resolvi, tomava medicamento, parei de tomar o medicamento, foi tudo muito consciente, aos poucos, mas parei. Depois foi a questão do omeprazol, que virou febre, né? Eu tomei mais de 20 anos omeprazol, e com 3 meses eu parei de tomar, e era assim, eu cheguei a tomar 2 por dia, que inclusive não é indicado pela Meu medicina. Deus, é muita coisa. E, mas quando não tomava, o efeito do refluxo, da azia, voltava todo. E eu ficava afônica. E eu dava aula. E para quem usar o resto da vida, pelo menos não uso mais. Tive um problema ósseo muito sério, e operar o joelho não operei, não precisei de operar por causa do tratamento, da minha mudança de vida. Eu tive um desgaste ósseo na coluna lombar, e depois de um tratamento com erva-botão e com maca peruana, maca famosa, eu, eu parei de, quer dizer, eu rejuvenesci, né? Voltei, a massa óssea foi recuperada e, não, isso é fantástico. Tem os exames, tem a densitometria, tudo bonitinho lá para todo mundo ver. E resolvi isso. Tem a questão da diabetes. Eu era bem dançada, né? Tinha a questão da diabetes, que essa eu acho fabulosa, porque eu odiava cebola e topei Você um fez, né? tratamento que foi até, né, o Daniel lançou um tratamento com cebola, suco de cebola, pepino e gengibre. E eu odiava cebola, eu não comia cebola de jeito nenhum. Punha na comida se ela fervesse horas, mas não comia, detestava o gosto. Mas topei. Ele falou 1 mês, eu fiz 3 meses. E qual foi E o resultado? o resultado, hoje eu medi, hoje eu oferi minha glicemia, estava 95. Hoje. Tem dia que está 81, tem dia que está 83. Qual que era a sua glicemia antes? Olha, já chegou a 140 e pouco. E você estava Não era, tomando o quê? eu tomava glifage, glimeprida, e tinha um que era jardiance. Eram 3. Tomava 3 E o medicamentos? glifage era o 1 e o 2. Eram Meu 2 Deus. comprimidos. O jardiance 2, jardiance 1 e o glimeprida 2. Parei com Caraca. tudo, não tomo mais nada. E com A a glicemia hipertensão, 90. nossa, tá fantástica. A hipertensão também, o meu cardiologista, na última consulta, ele falou assim: você está tomando algum remédio? Eu falei assim: aquele que a gente combinou de tirar, eu tirei. Aí eu menti para ele, porque ele ainda não está sabendo de tudo. Aí eu falei assim: olha, ainda estou tomando uma losartana. Ele falou assim: não, porque o seu exame está perfeito.
tá tudo maravilhoso, sua pressão arterial tá ótima e tal. Aí eu ficava rindo, na hora que eu saí do carro, eu falei do consultório, eu falei para um amigo meu assim, fiz o tinino para ele, falei assim, perfeito, sem medicamento nenhum desses. Foram as O que, plantas. que você está tomando para pressão? Olha, agora eu não tomo regularmente mais não. Como da diabetes também não tomo mais. Eu tomei chapéu de couro, 7 sangrias e embaúba. Foi o que eu tomei. O da diabetes você não está tomando mais o suco também? Nada? Não, nada. De Ela sabia vez. Ela tá você, valendo. você é do grupo dos ex-diabéticos, menina. Eu Você pensou sou. nisso já? Eu já falo que sou ex. Ex-diabético. Eu falo que sou Cara, ex. O povo fala que não existe, mas existe sim. De vez em quando eu fico assim meio estressada, eu percebo umas coisas. Estressada, quando eu tomo pouca água, eu costumo elevar um pouco, mas é só nessa aí, pronto, aí às vezes eu tomo um, um remedinho qualquer, assim, uma plantinha uma plantinha. qualquer, uma assim, de leve. Eu experimentei outro dia, porque subiu um estresse que eu tive, eu experimentei a alecrim do campo, fantástico, não tinha tomado, porque ainda não tinha nem visto o vídeo do Augusto na época que eu fiz o tratamento. Aí também é muito bom mesmo. Porque eu fiz o tratamento com Guiné durante um tempo, né? Mas, assim, não preciso mais. Isso é fabuloso. Fora as outras coisas, né? Sinusite, que eu Minha não amiga, tenho minha mais. amiga ex-diabética, ex-gastrite, É, ex-hipertensão, ex-esteatose, ex-osteopenia, ex-tudo. nossa, é isso. Ex-sinusite. É sinusite. Não, e a sinusite era brava. Mas é fantástico. E o bom, assim, quando qualquer coisa ameaça voltar, igual eu tive a garganta estava arranhando outro dia, eu tomei, falei assim, vou tomar gengibre com picão. Nossa, foi fantástico. Baleeira, gengibre, picão e baleeira. Não, foi um dia só. É bom demais. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Tudo isso é somado a uma mudança de postura. Minha alimentação mudou completamente. Eu faço atividade física. Estou no 5,3, ainda não estou caminhando, mas vou caminhar. Ah, mas você já faz a É, física para os horários. mas estou acordando cedo para poder acompanhar. Assim, a mudança de vida é fantástica. Eu Mas eu aconselho a sei de uma todos. coisa. Eu sei que Hum, você não faz isso só com você, que você tem ajudado outras pessoas. sim. Como é que tem sido isso? As pessoas te procuram ou você vai atrás das pessoas? E quantas pessoas você já ajudou? Olha, quantas eu não sei mensurar, não. São muitas, muitas. É interessante, assim, são muitas que são próximas e são umas que eu nem conheço. São umas que é só Como por. assim não conheço? Ué, eu mando, eu faço anamnese às vezes por telefone, eu mando a ficha anamnética. Isso, assim, não é tão bom porque você não vê a pessoa. Eu acho que quando a gente vê fazendo a ficha, a gente fazendo a ficha é melhor. Você percebe na hora da resposta, você capta algumas mensagens que a pessoa não quer dizer. Agora, tem pessoas que, por e-mail, eu faço a ficha, tem pessoas que eu conheço só a voz, outras nem a voz, Meu e tem Deus, que muitas que são mais próximas. São casos, assim, interessantíssimos. Tem um recente de uma mocinha que a filha dela completou 1 ano mês passado, e a menina teve um problema seríssimo de febre, e ela estava assim, bem, bem ruinzinha. E a mãe foi logo no paracetamol, a médica receitou e tal. E eu falei com ela sobre picante. Travou? não, acho que nós estamos ainda. Ela resolveu fazer o chá de picão para a filha. E aí? 2 dias depois que eu encontrei com ela, ela veio me abraçar. Eu achei até estranho, falei assim. Aí ela veio, me abraçou e falou assim: Olha, eu nunca mais dei remédio nenhum para minha filha da farmácia, não. Não precisei. Minha filha de 1
um ano, olha para você ver. Eu falei assim, ela falou assim, eu estava tão desesperada na hora que você falou com tanta segurança, que eu, eu dei para ela, abaixei a febre, dei o banhozinho nela e tal, dando picão e tudo, abaixou a febre. A menina melhorou de tal forma, ela falou assim, eu não fico mais nem sem picão, nem sem erva baleeira, e foi falando o nome de várias plantas. Que Esse eu legal. achei fantástico. Tem uma amiga minha, eu até contei outro dia para um pessoal, que ela tem um problema ósseo de artrose, e aí ela toma canela de velho, baleeira, erva São João e tal. Aí ela falou assim, olha, eu dancei a noite inteira, sem dor. E ela está fazendo caminhada, ela corre, ela faz corrida agora, Isso aqui corre é 5 qualidade de quilômetros. vida. Se Pois é, ficasse tomando anti-inflamatório aí, ela ia. Ah, tô tomando condroitina com glucosamina, é, colágeno até hoje eu hidrolisado falei tipo 2 e tô tomando diclofenaco. Qual que é o resultado? Bengala, cadeira de pois roda, é, muleta. isso Eu não mesmo. entendo por que as pessoas ainda fazem essas coisas. Você usa as plantas medicinais, resolve. Não é, isso é interessante. Ela corre todos os dias. E outro dia nós participamos da corrida do Galo. Eu participei também. O que é a corrida do galo? Aqui em Belo Horizonte tem os times de futebol, eles incentivam o pessoal numa prática física. Então tem Aham. uma corrida por ano. Aí nós nos inscrevemos e fomos correr. Quer dizer, eu corria pouquinho, mas fomos. Fizemos 5 quilômetros. Olha, que belezinha! Muito É muito bom. legal, é super interessante. E tem casos, assim, seríssimos, tem um caso de linfoma Qual de que é o Hodgkin. Qual que é o que mais te surpreendeu dos que você ajudou? Ai, nem sei, eu acho que cada um tem uma surpresa diferente. O do linfoma, ele me chamou muita atenção, porque a moça achava que eu era, que eu tinha alguma religião, assim, de macumba, alguma coisa assim. Ela não acreditava, não. Aí, quando eu cheguei para fazer a anamnese na casa dela, eu fui à casa dela para fazer e tal, me dispus a fazer isso. Cheguei e comecei a perguntar. Eu vi que ela estava querendo saber alguma coisa. Eu falei assim: pode perguntar, o que que você está querendo saber? Ela, qual religião que é a sua? Aí eu pensei assim: mas o que que isso tem a ver com um tratamento de planta? Aí eu falei assim: olha, eu sou católica, mas eu acho que a religião não tem nada a ver com isso, não. Aí ela, ai, que alívio, eu também sou. Eu falei assim, mas tem nada a ver. Mas Quando você tudo vai no bem, médico, você pergunta a religião do médico, é, né? Você vai no médico, doutor, eu pergunta, vou me consultar com o senhor, mas qual que é a a sua senhora é o religião? quê? A senhora é espírita? Se for Mas macumbeiro, não vou ficar não aqui. pode. Mas tem pessoas ainda com esse probleminha, sabe? Isso Aham. tem. Mas ela Preconceito. estava no estágio já de médio para gravíssimo, ela ia entrar na quimioterapia. A gente conseguiu estabilizar a doença dela, em forma Qual de que é o... Hodgkin, sabe? Uau! Qual que Então, é o que mais te ela agora surpreendeu também sumida, que você mas ajudou? foi um caso muito, muito interessante. E o que E você tem uma, usou? O que você usou com linfoma de Hodgkin, que é um negócio bastante ai, complicado? olha, ó, a gente fez suco de abacaxi, limão e Abacaxi. suco de Qual que é o abacaxi, tratamento para linfoma de Hodgkin? Suco de de casca de abacaxi do Ah, tálamo. Isso. Olha, suco de ninguém limão, acredita nessas olha, coisas. suco de limão com inhame. E Aham. aí veio graviola, ipê roxo, melão de São Caetano. Deixa eu ver o que mais que tinha. Milano Já São tem Caetano é muito bom para linfoma. Muito um, bom. A gente tem uma aluna também que tratou linfonodos. Não chegou a ser linfoma, mas ela tinha 7 linfonodos. Tratou com melão de São Caetano. Ficou só com 2 imperceptíveis. Muito louco. né? Crajiru Ah, também. sensacional. Teve uma Crajiru. época que a gente fez uma troca. Eu pus Marcela também, mas depois nós voltamos pro Crajiru. Mas foi super Fantástico. interessante. Tem outro caso que eu achei, esse eu achei fantástico também, apesar de não ser tão assim impactante, mas eu acho que qualquer gripe o rapaz ele tinha problema de hemorroida, mas grave, ela tinha saído, estava com uma bolsa de sangue, e aí eu falei assim, olha, começa a usar as plantas, erva de bicho, tal, tal, baleeira, usa.
usa a aloe vera para poder fazer o supositório, tá? Mas ele nada, foi a médica. Aí tomou antibiótico, anti-inflamatório e uma pomada que ele tinha que usar. Fez o tratamento da médica. Aí eu fui atrás dele e perguntei. Ele não adiantou nada, tá a mesma coisa. Eu acho que eu vou fazer o tratamento que você tinha falado. Aí eu falei assim, então como é? Ah, não, aí pediu para perguntar para minha irmã. Minha irmã é coloproctologista. Aí pediu para perguntar para minha irmã. Aí minha irmã falou assim, fala para ele fazer banho de assento. Banho Aí de assento, lógico, banho de assento, hemorroida, não tem eu já outra. tinha falado, né? Mas aí Ah, eu mas foi falei, a olha, doutora que falou agora. a Agora médica falou, acabou. Aí ele resolveu fazer o banho de assento, só que ela falou que era só com água morna. Eu falei assim, não, não vai fazer com água morna só não. Você vai pôr erva de bicho, é, tinha mais outras duas que eu coloquei, esqueci quais agora. E ele fez, aí usou, aí fez, e ele mandava foto, ele lá suado, ele tá assim, tô aqui na bacia. Ah, ainda bem que era dele, não era da hemorroida. Mas aí ele, ele fez o tratamento, olha, tomou chá, sempre tem baleeira, eu Sempre tem sempre baleia. coloco. Sempre É. tem baleia. E ele fez, a esposa dele fez os supositórios com a babosa. E eu usei ainda um óleo essencial de cipreste, que aí eu Fantástico. fiz com o óleo de coco e ele pingava. Olha, eu acho que foram umas 4 semanas, assim, de tratamento. Tratamento. Não precisou de 4 semanas de banho de assento, não. Mas foram para eliminar tudo, que a bolsinha de sangue estava bem, bem grande. Aí, tudo, ele pôde trabalhar com 2 ou 3 dias. Ele só conseguia sentar. Desapareceu o tronco? Desapareceu. Ela Desapareceu? murchou. Uhum, murchou. Olha, menina, que coisa boa, hein? Fantástico, fantástico. Quanta gente. Tirou o Ah, cara da cirurgia. a gente usou quebra-pedra rasteira também. Ah, sensacional. Foi Quebra-pedra rasteira. difícil. Essa quebra-pedra rasteira me dá cada rasteira, para falar nisso. Eu já peguei aqui na Avenida Álvares Cabral, bem no centrão de Belo Horizonte. Eu vi Aham. num meio um bueiro. Estava linda, maravilhosa. Aí eu calcei minha mão com um saco plástico, puxei, ela veio com a raiz toda. Eu falei assim, eu vou levar ela para casa para plantar, para ver se pega. Ótimo. Ah, pegou, mas no instante morreu de novo. Ela gosta de De ser bueiro. judiada. Joga no canto, deixa É, nascer. Mas é incrível, né? Para esse tipo mas de são problema, a casos, quebra-pedra rasteira é fantástica. não é Nossa, fantástico. sensacional. São milhares Cláudia, de casos. Cláudia, a sua história com as plantas é incrível, né? Uma pessoa que não sabia diferenciar alface de repolho e de repente É, você, você se conheci a torna couve. a terapeuta da sua comunidade, né? Como boa mineira, você devia conhecer couve, pelo menos, né? Mas você se torna... Eu conheci a couve, porque eu sou mineira. Aí, tá vendo? Pelo menos isso. Você se tornou a terapeuta de muitas pessoas, né? E agora você está no nosso curso de terapeuta, está na Academia de Terapeutas APS, não tá? Então, e é muito importante, o pessoal que está ouvindo, lembrar que tem que estudar mesmo, é muito, é muito. Não tem que Mas vale a estudar, tem que pena, né? praticar, tem que Mas vale a pena. pesquisar, uhum. Tem que mudar de vida, porque planta não faz milagre, Não faz. né? Não. As O que eu pessoas às vezes comia me procuram, antes, elas querem um milagre, sabe? A pessoa olha para mim e fala: eu tomo 16 remédios, eu tenho 20 problemas de saúde, que planta que eu tomo? Como se fosse uma planta, é, sabe? se Que fosse resolver os problemas dela. Não é assim. É um uhum, conjunto de coisas, de ações, de é, mudanças e de conhecimento, né? Sem conhecimento, você não sai do lugar. Às vezes a pessoa acha, Cláudia, que porque ela assistiu 2, 3 videozinhos no YouTube, lá no canal mesmo, entrou lá, assistiu 2, 3 videozinhos, colocou aquilo em prática e ela conseguiu, sei lá, resolver a gastrite dela porque ela viu o vídeo do suco para gastrite. E ela conseguiu resolver. Ela fala, agora eu já sei. Só que a hora que venha um outro problema, que a hipertensão aparece, o colesterol descontrola, que tem uma inflamação no nervo, ou que tem qualquer problema, ela já não sabe mais o que fazer.
Por quê? Porque ela não tem conhecimento. As Uhum. pessoas às vezes acham que usar plantas medicinais é viver de dica. Me dá uma dica, me dá uma dica, me dá uma dica. E não é isso. Eu parei de Não. dar dica para as pessoas. De verdade, eu parei de dar dica para as pessoas. Tem gente que fica brava, né? Antes você falava, agora você não fala mais. Eu não vou ficar dando dica para as pessoas simplesmente porque dar a dica para as pessoas é prejudicar o desenvolvimento dela no aprendizado. Ela Uhum. tem que aprender com base, com conhecimento. O que você sabe hoje não foi dica, foi Não. conhecimento construído. E Uhum. e hoje você é capaz de ajudar as outras pessoas sozinha. Às vezes você manda mensagem para mim e fala, Daniel, tá certo assim, eu faço desse jeito, o que eu posso fazer para melhorar? Mas você é capaz de fazer isso sozinha. Isso é ser autor da própria saúde. É É. olhar para alguém que está do seu lado sofrendo e saber exatamente o que você vai fazer. É você Uhum. olhar para si mesmo, para os seus problemas de saúde e saber exatamente o que fazer. E eu digo mais, é você ter a certeza e a confiança de que, mesmo que você esteja saudável agora, se alguma coisa acontecer, você sabe o que fazer. Isso mesmo. Quanto você gasta na farmácia hoje, Cláudia? Só um pouquinho, porque eu não tenho tireoide. Ah, não tem Então, jeito, aí não tem eu tenho que solução. tomar o hormônio sintético. Aí não É tem jeito, aí tem que baratíssimo. usar mesmo. Quanto você gasta com plano de saúde, Cláudia? Olha, eu até tenho um plano de saúde, mas é para só de vez em quando, alguma coisa assim. Igual assim, o cardiologista eu vou, porque eu faço acompanhamento, sim, Claro, tem que fazer. Mas mas só para não ter que pagar a consulta particular. É pouco. não é fantástico você se ver livre disso tudo, se ver, Não, sabe? Você se coloca num outro patamar diante da vida, sabe? Você sai do vitimismo, você sai da incompetência, porque a gente não resolve as coisas porque a gente é incompetente, né? A gente não resolve as coisas porque a gente é incompetente. Se eu tiver uma cárie hoje, eu tenho que ir no dentista. Por quê? Porque eu é. sou incompetente para resolver meu dente. Então, a gente depende dos outros cuidarem da saúde da gente, porque a gente é incompetente para Uhum, fazer isso. Então, você entra no estado de competência. Você é. consegue resolver. De Isso é conhecimento. importantíssimo. A maioria das pessoas está vivendo a ignorância agora. Não sabe o que fazer. Ignorar é eu ignoro, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. É. Eu ignoro um monte de coisas. Eu ignoro culinária, eu ignoro corte e costura, eu ignoro maquiagem, eu ignoro química avançada, eu ignoro metafísica. Por quê? Porque eu não estudo isso, eu sou ignorante em todas essas áreas. E tem um monte de gente sofrendo de saúde porque ignora o uso das plantas medicinais. E mais do que ignorar, tem muita gente que rejeita o uso das plantas medicinais. É, sim. Isso é mesmo. Agora, é muito interessante uma outra coisa, assim, a pessoa, eu acho que tem gente que gosta de ser vítima. Tem pessoas que gostam. É confortável ser vítima. Porque aí o outro vai dar atenção. Eu acho É que sentir dó de você, né? eu acho que todo mundo, de certa forma, ele passa por uma fase assim. Eu não vou falar que eu nunca passei, eu já passei por isso. Mas depois que você descobre quem é você, assim, como que você pode fazer a felicidade, né, de ver as pessoas bem ao seu lado, como que você pode melhorar, você conhecer a si mesmo e ver assim, olha, eu não conheço, não entendo isso agora, mas eu posso estudar isso, vou pesquisar e tal, que eu acho que isso é importantíssimo, muita gente não faz isso. E aí, e não acreditar em tudo que vem pela frente também, né? A fundo no estudo, isso é importante, a gente vai otimizando as coisas. Eu não conhecia chá, agora eu já estou no mundo do óleo essencial, Olha que legal. é super É, interessante. e você vai evoluindo, vai Vai, aprendendo mais e vai é, somando conhecimento. tem a questão da técnica do silêncio neural, que o pessoal depois vai conhecer o Caroso, vai saber. É Então, isso. assim, eu estou mexendo com isso tudo, eu acho muito legal, sabe? Assim, é um crescimento, e eu estou me aventurando, eu acho assim, a gente tem que criar objetivos para frente, sabe? Não parar. Com certeza. E eu estou achando isso muito bom. Cláudia, eu quero pedir para você me ajudar a responder umas pessoas aqui. A Ah, gente pegou no nosso no
espaço de aulas alguns comentários de algumas pessoas e acho que você pode me ajudar a responder essas pessoas. Ah, Topa? Topa o desafio, hein? ó, ai, é um desafio. Vamos Você me lá, ajuda? vou sabatinar a Cláudia agora. Ai, Não, mentira. É o seguinte, ó, o Jair Nunes, ele disse o seguinte: o que me impede de usar as plantas medicinais é não ter o conhecimento suficiente na identificação das plantas, modo de fazer, como tomar, etc. Quando você começou a usar as plantas medicinais, você tinha a mesma dúvida que ele? a mesmíssima dúvida. Eu não identificava nada. Eu não Quantas, sabia. quantas plantas você conhece hoje? Ai, não sei. Sim, concordo. Tem Eu mais de acho que sim. Eu acho que agora sim. No início, eu ficava abismada de ver. Como que ele chama? Jair? Jair. Ou Jair. Eu ficava boba de ver que às vezes um colega que estava mais à frente falava assim, agerato conisóide. Eu falei assim, eu nunca vou gravar esses nomes. E aos poucos, assim, sem forçar, porque eu falei que eu não ia me forçar a decorar nome científico. E aos poucos a gente vai guardando, de tanto usar. Aos poucos a gente vai conhecendo a característica da planta. É claro que não é de um dia para o outro e não Sim. é sem estudar, né? Tem muito livro que ajuda a identificar, muito livro bom que ajuda a identificar. Na internet também tem, né, o grupo de identificação de plantas, que eu recorro a eles, sigo as normas direitinho, recorro a eles. Não fui expulsa ainda. Renato já foi 2 vezes. Né? Mas, assim, isso é aos poucos e com muito estudo. Sem estudo não tem jeito. Mas Tem é que se possível dedicar. aprender. É É possível aprender a possível. identificar as plantas. Não, é possível. É claro que eu não identifico algumas ainda, mas, assim, aos poucos a gente vai aprendendo. Com certeza. Olha, tem aqui a Rosiane Oliveira dos Santos, ela deixou o seguinte comentário. Tenho medo de não saber identificar as plantas e errar a dosagem. Como é que é esse negócio para você da dosagem? É difícil? É complicado estabelecer a dosagem, a posologia para as pessoas, o quanto elas vão tomar, com que frequência elas vão tomar? Como é que é isso para você hoje, Cláudia? Bem, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, é a anamnese. Eu faço a Anamnese. anamnese da pessoa para poder saber a idade, tudo que ela não toma, às vezes medicamento químico, alopático, Condição de saúde dela. uhum, o que ela faz, o que ela não faz, quais são os hábitos de vida e tudo. E aí, dependendo dos problemas que ela tem, primeiro eu vou estudar o caso todo e vou ver assim, se é um adulto e se o problema dela a mediana não é muito grave, e vou dar um chá específico para ela, às vezes com 3 plantas, 2 plantas, 4 plantas. Aí eu começo com 20 gotas e vou analisando, assim, a cada semana, 3 vezes ao dia, analiso na semana. Eu fico igual um carrapato. No dia seguinte, de manhã cedo, eu pergunto: como é que você está? Tudo bem? Sabe, assim, tem pessoas que ficam até achando chato, mas eu falo assim, eu faço isso. Então, a dosagem vai ser de acordo com o nível que está a doença dela, com os hábitos dela. E aí eu vou acompanhando. Às vezes preciso diminuir, às vezes preciso aumentar. Mas não tem. Depende. As pessoas têm medo, Cláudia, de assim, eu tomei 3 xícaras de chá, me intoxiquei, vou morrer. As pessoas acham que vão ter problemas assim. Matou meu fígado porque eu tomei 3 xícaras de chá. Nossa. Isso fica na cabeça das pessoas. E eu acho que assim. É como se fosse uma propaganda que fazem. Acho que é a culpa do Drauzio Varela, isso aí. De que você vai tomar o chá e vai morrer, vai ter falência hepática, vai ter insuficiência renal, você vai ser horroroso para você. E as pessoas têm medo. Quanto de chá que eu posso tomar? Quanto de chá você acha que você toma por dia? As pessoas tomam 1, 2, 3, 4 xícaras de chá por dia. As pessoas não tomam litros de chá. Quando dá errado, é porque a pessoa exagerou demais, errou. Mas quando você é consciente, você escolhe da maneira correta. E daí vem o conhecimento também das plantas, né? Porque
de repente, a pessoa vai tomar lá um chá de Guiné 3 meses seguidos. Vai ter problema no fígado. Sim. Mas a pessoa tem que conhecer também, é claro. Mas se for, se conhece e vai tomando a dosagem adequada, né, dentro daquilo que é indicado, não ultrapassar, acho que sem problema. Não tem erro, né? Eu não conheço ninguém, até hoje, eu nunca vi ninguém que tivesse se intoxicado por tomar 3 xícaras de chá ao dia de planta nenhuma. Não Eu conheço também, ninguém. Não nem eu. tem- Mas as pessoas têm muito medo disso. Ó, Tem. tem uma outra bem interessante aqui, que é da Lilian Pirovani. Ela fala o seguinte: coisas que impedem ela de usar as plantas medicinais. Entrar no mato e sair com uma cobra enroscada no pé. Ó, Lília, Não, vai com cajado. A segunda, comprar planta falsificada. A primeira pergunta que eu faço para você, Cláudia, é a seguinte: você entra no meio do mato, porque as pessoas têm essa ideia que ela vai ter que usar plantas medicinais, que ela vai pegar um facão, entrar no meio da floresta com um Vai facão, desbravar a floresta. afastando o Vai virar mato. bandeirante. Quantas vezes você entrou no meio do mato para pegar uma planta medicinal assim, desse jeito, nesse porte? Não, eu já entrei em lote vago. Aí tudo bem, né? Um lote É, vazio lá de casa. eu vou na roça, às vezes eu entro assim em alguns lugares, mas a gente não entra em floresta, né? Assim, pode até entrar, mas se for entrar em floresta, tem local que tem cobra, tem alguns. Entra de bota aquelas botas 7 léguas, vai É. com cajado na Gente, a frente. cobra tem tanto medo da gente, esses bichos têm É, tanto medo da gente, que na hora que você começa a pisar a 10 metros de distância, eles já fugiram, já foram embora. Eu entro no mato, eu devo dizer que eu sou meio Indiana Jones aqui no negócio. Eu entro ah, no mato, às vezes eu entro descalço, às vezes eu entro de chinelo, às vezes eu entro sem camisa, vou só de bermuda pro meio do mato e ando no mato o dia inteiro. Sabe quantas cobras eu já encontrei na minha vida? ah, Nenhuma. Eu não encontrei nenhuma cobra. Para dizer, nossa, quase fui pico. Nunca encontrei a cobra. é Então, porque assim, e para 90% das plantas medicinais que a gente precisa não estão no mato. não estão no Estão na mato, né? calçada, no jardim, É, na praça, no terreno baldio, está no quintal, está num vaso, está no supermercado. Você não precisa não, entrar no mato. aqui em Belo Horizonte tem até assim avenida, tem uma avenida Álvares Cabral, que é uma avenida super importante, tem planta medicinal plantada no canteiro central. Tem umas Mas que nascem, e outras que eu acho que tem gente que está plantando mesmo. cultiva, cultiva. É porque tem É, algumas delas que são flores de jardim. Você consegue aham. ter xanana, você consegue ter colônia, Não, tem alpínia, várias. primavera, olguinha. É tudo Tem, planta de tem jardim. moringa plantada aqui, eu tirei ela do vaso, no vaso. Você Ó, viu meu? Eu tenho moringa. a moringa, No, va- irmão. a- agora ela está no chão, eu fiquei com dó. Ah, Mas eu tenho milhares de plantas plantadas em vaso. Não aí, precisa nem de ir para a floresta. Mas imagina ela, isso. ela pôs outra pergunta aí. Foram Ah, ela falou duas. assim, ela tem medo de comprar planta falsificada. Ah, isso Como é, aí tem que, como é que você resolve tem esse que. problema, Cláudio? Olha, eu vou no fornecedor que eu confio que eu sei que vai fazer, né? A gente tem o fornecedor, eu estou olhando para um, aí eu ligo para o Lucas, tem a loja, né? A loja PS, eu ligo para o Lucas e peço a planta para o Lucas. E é, quando eu não tenho, não preciso de comprar a planta, assim, eu posso plantar, Pode colher de algum lugar que ela está nascendo? posso, vizinhos, eu tenho uma vizinha que tem milhares de plantas, muito mais que eu, inclusive. Então, eu tenho que olhar o fornecedor, isso é muito sério mesmo. Porque no começo eu comprei a erva São João cheia de flor, né? E a Nossa, flor é tóxica, é um problema. e aí eu já sabia. E um dia eu cheguei também para comprar no Mercado Central e a pessoa me deu, na hora que eu olhei, falei assim, não, não é hipérico que eu quero gerato conizoides. Ela ia vender hipérico. Aí eu virei e falei assim, nossa, quantas pessoas Já compraram a devem planta errada. comprar uma coisa por outra? Então a pessoa tem que saber também, às vezes o nome científico. O fornecedor é assim,
Tem que ser É que muito às vezes não dá para você reconhecer a planta, porque tem fornecedor que muito moe a caro. planta, faz o É. pó da planta para vender. E aí eu não gosto de planta assim, porque eu não consigo ter certeza que é a planta que eu estou comprando. Quando a Eu gente já- vende a planta, a gente tenta vender a planta mais inteira possível para você poder olhar e falar, não, essa é a planta mesmo. Aham. Mas, gente, a maior parte das plantas, eu consigo fazer tratamento para dezenas de problemas de saúde só no supermercado. Quer dizer, não tem como comprar gengibre errado, né? Pois é, não. Aí comprei a berinjela errada. Não dá para comprar É, berinjela errada. o limão, o abacaxi. Foi o abacaxi errado. Eu achei que era abacaxi, era maracujá quando eu cheguei em casa. Não tem como Nossa. errar. Ó, a Jussara Galina, ela falou o seguinte, que ela não usa as plantas medicinais por pura falta de conhecimento. Uhum. Apesar de ver seus vídeos, ainda tenho muitas dúvidas. E é aquilo que a gente estava falando sobre as dicas, né? As dicas, elas ajudam e elas até... Na verdade, qual que é a finalidade da gente produzir vídeos curtos com dicas para as pessoas? É só despertar na pessoa a curiosidade, o interesse, para ela perceber que as plantas realmente funcionam. Uhum. Mas não dá para você assistir 5, 10, 20 vídeos sobre plantas medicinais, né, vídeos curtos de 5 minutos, e achar que você consegue resolver os problemas de saúde. Né? Você realmente tem que se aprofundar nesse conhecimento. Como é É. que é isso para você, Cláudia? O curso do APS trouxe para você conhecimento suficiente? Lá você encontrou o que você precisava? Nossa, o curso é sensacional. O curso, além de, ele vai trazer, né? Ele traz como reconhecer, usar, né? Que parte da planta usar também. O curso mostra a toxicidade das plantas, né? Porque a gente acha que não é toda planta que você pode usar por determinado tempo e nem usar também às vezes. O curso vai ensinar a fazer diversos tipos de formas diferentes de medicamento, né? É, e o curso tem uma infinidade de atividades propostas, até de doenças, né? O curso coloca doenças e como tratar determinadas doenças, que plantas para aquelas doenças. Eu acho que, assim, o curso é excelente, aí depois tem um grupo, né, que a gente participa, que vai fazer com que a gente discuta casos, até os nossos, e, além disso, a gente vai ficando mais curioso com o curso, além de aprender, eu acho, depois eu falo isso, vai ficando mais curioso com o curso de assistir o vídeo, de começar a anotar tudo, a procurar outra informação a respeito de determinada planta, a olhar uma planta e falar assim, será que essa é medicinal? Será que essa não é? E aí pesquisar sobre a planta. Então, o curso chama atenção para essas coisas também. E você se Eu torna acho capaz de buscar o seu próprio conhecimento além do é, curso. Isso é o muito curso bom, isso é muito fantástico. muito bom, muito bom. Tem uma questão aqui, um comentário aqui, Cláudia, que é do Sebastião Rodrigues. Ele é o tipo ansioso. E aí ele deixa o seguinte comentário. O que me impede é nada saber sobre o assunto. E os vídeos da pré-semana do Daniel não me ajudaram em nada. Muito enrolo e nada de informação. A Ué, semana nem começou. mas o que ele quer? A semana nem começou, vai começar amanhã, às 5h30 da manhã. E o Sebastião já tá chateado que ele não aprendeu nada ainda. Mas a semana começa começa agora na segunda-feira. Né? As pessoas são muito ansiosas. É muito. Só, ô Mas tem muito. Sebastião, olha, vai com calma. Toma um chazinho antes de lavanda, uma coisa assim. Uma Vem coloniazinha. muita informação boa, nossa. A gente não conhece mesmo de cara, não. Então, é isso que é louco, né? Olha, a Ana Célia falou o seguinte: eu não tenho medo de usar as plantas, muito pelo contrário, gosto e faço o uso, mas a minha maior dificuldade é saber como usá-las para ter melhor resultado. Acho que essa é uma dúvida também de todas as De pessoas, a gente todo recebeu muito essa dúvida, como usar as plantas, né? Fica aquela questão também é, da questão da folha de mamão, né? Ah, ela é tóxica se eu consumir ela crua. Aí eu tenho que é, cozinhar para fazer o chá. Mas aí quanto que eu cozinho? Ah, mas e se uhum, eu usar? E se eu errar? Isso vai me fazer mal? Como é que eu uso?
E as pessoas têm muita dificuldade em entender essa produção dos medicamentos, né? Como eu Isso faço no curso esses é medicamentos? fantástico, né? No curso Porque isso é assim, fantástico, não é só. Tem muita gente que quer aprender a fazer tintura e parece que tintura vai resolver o problema da vida É, dela. E não é só isso. Você tem que aprender muitas coisas, nossa. muitas formas de usar as plantas, porque cada Uhum. problema é um problema. Se eu tiver um problema de pele, às vezes não adianta tomar tintura. Às vezes eu tenho que fazer uma É, compressa, um gel, uma pomada. O rapaz da hemorroida teve que fazer banho de assento. teve. E assim sucessivamente, né? É um xarope, é uma tintura, é um óleo medicinal, é Uhum. tanta possibilidade de uso. Você está com um furúnculo ou está com um abscesso. Um cataplasma talvez seja a melhor opção para você tratar isso. Então, vai muito além, né? E eu tenho essa preocupação de que as pessoas saibam realmente usar plenamente as É, plantas. não é só chá, tem pomada, Não tipo, é um só rapaz chá. com dermatite, o povo só fala chá, mas teve dermatite atópica, por exemplo, e aí eu falei assim, ele falou assim, que chá que eu tomo? Eu falei assim, eu vou te dar uma pomada para você usar. Eu falei, você pode tomar chá também, não tem problema, é até bom, mas aí a pomada, aí eu fiz a pomada, e isso assim, se eu não tivesse feito o curso, eu não ia saber nunca. Fazer uma pomada. Fazer a Fazer pomada. O curso tem essa parte que é excelente também. Eu ia falar da tintura antes lá, porque eu era louca para aprender a fazer tintura. Eu escutava aquilo e ficava assim, nossa, até que eu aprendi. E agora, assim, eu faço tintura. Só que eu faço pomada. Aí vem o gel. Aí vem assim, não, isso aqui você vai fazer um chá forte, vai banhar, vai fazer compressa. A gente estava falando aqui sobre a questão de ter, enquanto estava sem internet, estava falando com a Cláudia aqui, pessoas que têm múltiplos problemas, né? A gente Uhum. estava discutindo aqui que no caso da Maria José, ela falou que ela toma o Rivotril por causa de pânico, sertralina para ansiedade, enalapril para pressão, Ipuram para tireoide, e ela acha que não vai ter planta para resolver tudo isso. Estava falando aqui para a Cláudia, se ela tomasse mulungu com valeriana, ela já não ia precisar nem do Rivotril e nem da sertralina. Ela já ia resolver isso ali, né? Para a pressão dela, se ela estivesse fazendo um suco de beterraba, chuchu e limão, provavelmente a pressão dela estaria controlada, podia tomar ainda uma água de alho ou uma água de coco ao longo do dia para melhorar esse resultado. E no caso da tireoide dela, se a tireoide dela funciona mal, um suco de melão com gengibre, umas cápsulas de ginseng indiano iam ativar a tireoide dela. Não sei se você viu a É, minha live do pepino, Cláudia, mas a casca do pepino fantástico. aumenta muito a produção de hormônio tireoidiano. Quem tem hipotireoidismo tem que usar a casca de pepino também. Uhum. É sensacional. Ou seja, E se Maria ela José, for hiper, tem a laranja, né? se for, no caso dela, se for hipertireoidismo, pode usar a laranja, né? Que vai baixar a corama, que é a folha da costa, também pode baixar o funcionamento da tireoide, né? Então, assim, as pessoas acham que porque tem múltiplos problemas, na verdade, as pessoas acham que os seus problemas são graves. E não necessariamente eles sejam. É porque o médico faz você achar que o seu problema é muito grave. E faz você acreditar que o seu remédio é muito importante. Mas quando você olha para as plantas medicinais, você começa a descobrir que existem plantas tão ou mais eficientes do que os medicamentos químicos. E você começa a perceber que as plantas não trazem os efeitos colaterais que os remédios químicos trazem. Uhum. Você já Não, deixa tratou eu alguém contar um com... Ah, pode falar, pode falar. casinho aqui. Deixa eu contar só um casinho aqui, meu último. É, eu fui a ginecologista e ela virou para mim uma vez e falou assim, olha, você vai usar... Caiu a internet? Não, está funcionando. Ah, você Estamos vai aí. usar uma pomadinha aqui para não ter queda de bexiga e tal, para aumentar a lubrificação. Eu usei um tempo. Aí, nessa última vez que eu fui nela, fez o exame e tal, aí eu virei na hora que eu levantei da cama lá, como é que tá a lubrificação? Ela, tá ótimo, você tá usando a pomadinha, né? Eu olhei para ela assim, pensei assim, maca peruana. Usando a maca peruana. É isso. Pomadinha, que pomadinha nada. Vamos de maca Então, peruana. assim, tem muitas plantas que resolvem problemas
Quer dizer, as plantas resolvem os problemas. O negócio é o medo mesmo. A pessoa não sabe, tem medo. E o Com médico acha que certeza. só aquele remédio que vai resolver. Tem que tomar cuidado com essa propaganda que se faz muito de que planta não funciona, de que planta é É. perigoso, de que planta intoxica, de que planta não sei o quê. Cara, em 3 anos trabalhando com plantas medicinais, eu não vi um caso de intoxicação. Eu não vi Uhum. um caso de uma pessoa que tenha tido efeito colateral. Eu não vi um caso de uma pessoa que tenha voltado para falar assim, passei mal, tomei essa planta e passei mal. Às vezes não funciona como a pessoa espera. É. E isso é normal. A gente ajusta, escolhe outras plantas. Mas dizer que a pessoa passou mal, que piorou, que não funcionou, que, não, Uhum. que trouxe efeito colateral, em 3 anos e meio, ensinando as pessoas a usar as plantas, isso nunca aconteceu. Nunca. Às vezes a pessoa fala, tomei mulungu para dormir e não dormi. Tudo bem, É. vamos ver outro modelo. Eu tomei folha de manga para gripe e não resolveu. Vamos ver outra alternativa. Mas dizer que as pessoas têm... quase um mito na cabeça das pessoas de que as plantas fazem mal. Se as pessoas descobrissem realmente o poder das plantas, ninguém voltava para o medicamento químico. Tem um comentário aqui do Luiz Mantovani, e ele fala, né, que ele não conhece as plantas, né, na verdade conhece pouquíssimas, mas a principal dificuldade dele é não ter espaço para plantar e cultivar. O que você diria sobre isso, Cláudio? Vasos. Planta em vaso. O meu espaço é pequeno. Eu até estou tomando um pouquinho mais de espaço do terreiro, mas vaso resolve. Tem pessoas que moram em apartamento, do grupo nosso, planta vasinhos e faz aquele jardim suspenso. E Sim. a planta que, alguma coisa ou outra, né? Aquela que não tem jeito, aí tem que comprar. Não tem Você não vai jeito, ter mas unha de tem. gato na sua casa, não se pode de É, quilômetros, não vai ter unha de gato na sua eu não vou casa. ter uma copaíba aqui em casa, por Uma exemplo, árvore também. de copaíba você não vai ter. Mas a maioria das plantas que são ervas mesmo, né, que são plantas pequenas, a erva de touro, picão preto, erva de Santa Luzia, erva de Santa Maria, erva Não, botão, tudo isso você consegue ter na sua casa, um olha, vaso pequeno e você tem para muita gente usar. não, a própria baleeira, que às vezes ela Baleeira, chora pedindo mais espaço, eu agora estou com várias baleeiras. porque ela vai Tudo espalhando vaso. semente Até para todo lado. aroeira vermelha eu tenho em vaso agora. Olha que lindo! Mas Maravilhoso. Então, assim, a falta de espaço não é um não é impeditivo impedimento, para não. você usar as plantas. E A mesmo que, gente olha, arruma. se a pessoa disser para mim, olha, eu tenho zero de espaço, eu só vivo dentro de um quarto, alugado numa casa, eu realmente não tenho. Vou falar para a pessoa, cara, vai numa farmácia de manipulação. Lá tem mais de Uhum, 250 plantas para é, você pedir cápsula, tintura, pomada, o que você quiser, você consegue comprar na farmácia de manipulação. Né? Então, consegue. não ter espaço, não Impedimento, poder não. cultivar, não é um limitador. Não é um Não. limitador. Né? Tem uma coisa interessante aqui também da Luciane Napoli. Ela falou o seguinte: não sei o seu nome. Bom, uma pessoa que chega e não sabe o meu nome, mas tudo bem. Gostaria de saber se é possível fazer sabonetes, óleos, sais e essências medicinais. O que é possível fazer com plantas medicinais, Cláudia? Ué, Praticamente tudo. tudo, O que você tudo. Você quiser. vai desde o tempero da cozinha, da sua comida, Faz um, a dá tudo, a para fazer um cosmético. azeite, né? Um Uhum, azeite com plantas medicinais. Você bota lá, faz um azeite medicinal usando erva baleeira, açafrão, alecrim, alho. Você coloca o que você quiser, sálvia. é, Você transforma aquilo num azeite que é pura medicina e você põe na sua alimentação. Né? Você pode fazer um sal de ervas, bate o sal grosso com ervas medicinais secas no liquidificador, faz um sal de ervas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, olha, né? eu vou me aventurar a fazer sabonete, eu estou querendo umas receitas, vou pegar com a Jacira. Tem aquela uma colega nossa, Alexandra, que faz, ela levou no encontro presencial e todos assim, é sabonete de açafrão para pele, sabonete. Então pode sim, claro, pode fazer tudo que quiser. Com É só certeza. saber fazer. A Andrea Marmol falou o seguinte: já fui beneficiada no passado pelo poder das plantas medicinais e quando me distanciei, adoeci novamente. Refletindo sobre a sua pergunta, que te impede de usar as plantas medicinais, né? Percebo a dificuldade de acesso, receio quanto ao reconhecimento e à dosagem.
mas o principal dificultador, acho que é a falta de compromisso pessoal, Ah, falta de amor próprio, ela escreveu. Infelizmente, necessito, confio, mas a inércia está tomando conta. Essa é a triste conclusão que cheguei. Então, através dessa oportunidade que o seu projeto está oferecendo, venho buscar o elo perdido. mas que Cara, ótimo. quantas pessoas sofrem hoje de problemas de saúde, Cláudia, porque não tem a iniciativa de buscar a solução. As pessoas Uhum. sentam, se acomodam, reclamam, se vitimizam e não buscam conhecimento. Qual é o caminho mais fácil? Buscar que outra pessoa resolva o meu É problema. claro, muito Eu mais fácil. vou para o postinho, vou para o plano de saúde, vou para o hospital, vou para o PS, vou para qualquer lugar. Eu costumo dizer para as pessoas que 85% dos problemas tratados dentro de um posto de saúde ou dentro de um pronto-socorro não precisariam estar ali, não precisariam ser tratados ali. Podiam ter sido tratados em casa com plantas medicinais. Agora, Uhum. a pessoa sofre, isso me incomoda às vezes. A pessoa sofre, ela tem dor, ela tem desconforto, ela perdeu a qualidade de vida dela. Às vezes ela perdeu a felicidade, a alegria de viver. E você diz para ela, vamos usar as plantas? E ela diz, não. Ah, eu não vou aprender. Ah, é muito difícil, eu não vou achar as plantas. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou saber fazer. Ah, eu não quero isso não, isso é amargo. Esse é amargo. Ah, eu não gosto de tomar chá. Não vou É, fazer. E aí eu chamo a pessoa para vir participar da Semana Autor da Própria Saúde. O que que a pessoa diz? Ah, não, não vai dar. Eu vou estar ocupado, não vou poder, não vou assistir, não vou aprender, não vou fazer. Então, o que mais complica a saúde das pessoas não é nem o seu próprio problema de saúde. Não é o fato de ter diabetes. Você tem diabetes e tem a glicemia 90. Não é o uhum. fato de ter gastrite, porque você tem gastrite, teve gastrite e hoje se recuperou com plantas medicinais. Não é o fato de ter qualquer problema de saúde. É o fato de querer resolver isso e tomar a É. iniciativa de resolver. A A gente tem pessoa se discutido. acomoda, né? A pessoa se acomoda, quer que o outro resolva, ou quer viver reclamando para se sentir assim, o coitadinho, e, e não quer mudar. Acho que é importante assim, a pessoa não quer mudar o hábito de vida. É difícil mudar. Todo mundo olha atravessado para a gente, e fala assim, "Você parece um ET, né? Ué, mas é difícil, acho que assim, é difícil mudar, não é fácil, não. Você, É uma vida inclusive, às inteira vezes, vivendo de uma forma, é uma vida inteira que você está vivendo de uma forma, de e agora você está se repente, propondo a viver diferente. Não é só é, tomar uma xícara de chá. Fazer fitoterapia, usar as plantas medicinais, não é fazer uma xícara de chá. É uhum, uma compreensão do seu corpo, é uma compreensão da sua vida, do que te adoece, daquilo que você precisa mudar, às vezes dos seus pensamentos, é. às vezes das suas atitudes, das suas palavras diante da vida. O que que você precisa mudar, o que você precisa reconquistar, o que você precisa transformar para encontrar o caminho. As plantas são ferramenta, São. são instrumento, são caminho, mas elas não são o milagre. Elas não são definitivamente o milagre. Você vai A vibração tem que ser positiva, né? justamente. Você tem que vibrar positivamente, você tem que querer. Qualquer pessoa que. Quando quem foi que falou aqui? Foi a moça que falou que tem vários problemas aqui e não acha que as plantas vão ajudar. Meu Deus, eu olho para a sua história, Cláudia. Você tinha esteatose hepática, gastrite, diabetes, hipertensão, sinusite, Eu tinha problema no osteopenia. osso, né? Na lombar, no joelho. Olha todos os problemas que você tinha e todos os problemas você resolveu. Uhum. Se eu As tivesse pessoas. conhecido o projeto antes do câncer, eu não teria câncer, eu tenho certeza. Com certeza. Ou pelo menos há uma grande possibilidade de você não tivesse o câncer, ou tivesse num grau muito menor, ou talvez tivesse conseguido É, controlar de maneira natural. Né? A gente não uhum, sabe. Eu posso vir a ter câncer a qualquer é, momento. Não vou no peito dizer eu nunca vou ter câncer porque eu uso aham, planta. Pode ser que aconteça, mas se acontecer, eu saberei o que fazer. E é. isso é muito importante. Eu não posso me esconder atrás da minha doença. Eu não posso me esconder atrás do meu problema de saúde. Eu tenho que ser protagonista da minha vida. Eu tenho que ser autor da minha própria saúde. Eu tenho que Uhum. sair do ostracismo de não querer resolver esse problema
e passar por uma postura de atitude, de que o que é para fazer para resolver esse problema? Eu vou lá e vou fazer o que é necessário. Eu tenho que Pois tomar essa postura e tomar essa atitude. Foi o que é. você fez. Uhum. É muito. Às vezes, assim, como eu disse, né? Às vezes me incomoda o fato das pessoas se vitimizarem. Porque eu falo, cara, tá na sua mão a oportunidade. Chegou até você. Você abriu um vídeo meu, você assistiu sobre uma planta. Eu falei, vem participar da Semana Doutora da Própria Saúde. A oportunidade está na sua mão, é de graça, é online, é só você vir e aprender. A pessoa não vem. E Mas não, ela e essas, volta para reclamar que está doente. Mas ela não veio essas, aprender. essas coisas, inclusive, não acontecem por acaso, não existe acaso. Se aconteceu, ela tem que perceber que ela vai ou vai continuar naquela dela. Agora, depois ficar reclamando também, não adianta. A Não, mudança de é. postura que é importante. Tem que mudar de dentro para fora, Cláudio. As Uhum. pessoas querem uma mudança de fora para dentro. Eu vou pegar uma planta que está fora de mim, vou colocar dentro de mim essa planta e ela vai resolver meu problema. Vai É uma mudança resolver, não resolve. para dentro não vai funcionar. É de dentro para fora. Isso, Aí é. as plantas podem funcionar, porque aí você consegue fazer isso. Tem gente que não tem resultado com as plantas porque não quer. É. E é difícil dizer isso para as pessoas. A pessoa não quer o resultado. Aí a pessoa volta e fala, eu tomei o chá e não resolveu. Aí você vai perguntar para a pessoa, como que você tomou esse chá? Quanto você tomou? Quanto de planta você usou para fazer o chá? Um rapaz aqui que cuida da segurança do meu bairro, ele veio para mim e falou assim, ô, seu Daniel, o senhor cuida de planta tal, eu tenho uma diabetes muito descontrolada, eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Falei para ele, usa essa planta, faz o chá e coisa e tal. Só que eu não me atentei, eu falei, faz o chá. Eu não me atentei para explicar para ele como fazia o chá, porque para mim é muito natural. Ele voltou para mim e falou assim: ô, seu Daniel, não dá para tomar aquele chá do senhor, não. É muito ruim. Lá fica preto que nem petróleo. Eu falei: como é que você fez o chá? Ele falou: não, eu peguei as plantas, botei dentro da panela, dei uma apertada, aí eu pus água e deixei ferver umas 2 horas, assim, para tirar bem a essência da planta. Aí eu tomei. Falei, meu amigo, Tirou mesmo. tirou tudo da planta, inclusive. Aí não faz efeito, aí não Hoje, funciona. A tem pessoa se igual. intoxica porque está usando errado. Né? Então, é tão simples aprender isso, é tão fácil aprender isso, é tão fácil ter esse resultado, porque para todas as pessoas que se dedicaram a aprender isso, o resultado aconteceu. É. Eu tenho um caso de um rapaz, até de síndrome do pânico, assim, vários problemas que ele tinha, mas um dos problemas são da sinusite. E ele viu um vídeo da sinusite quando eu curei a minha. E Ah, aí ele falou assim, mas eu tomei o chá assim, assim, assado, e não resolveu. Por isso que ele me procurou. Aí eu falei, mas como que foi? Aí ele estava fazendo tudo errado, e aí ele começou a fazer certo, e aí eu ficava em cima dele o tempo inteiro, como é que tá e tal. Depois de alguns meses de tratamento, e aí eu otimizei com hortelã-pimenta, óleo essencial, o dele. Aí ele deu um depoimento de que o hortelã-pimenta para ele foi assim, foi a gota d'água que ele, depois de anos tratando sinusite, ele viu que estava fazendo errado primeiro, e aham. com hortelã-pimenta fechou. Então, assim, a pessoa também tem que saber como é que faz, né? E tem Justamente, que querer. eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você está usando as plantas e não está tendo resultado, a culpa não é da planta, a culpa é sua. Você está É, usando errado. é. Você está fazendo isso errado. Por Uhum, isso que não dá resultado. Agora, se a pessoa não vem aprender, ela vai continuar fazendo errado e vai vai. continuar não tendo resultado, vai continuar dependendo de medicamento e não vai progredir na saúde dela. Tem Uhum. uma moça aqui chamada Olivia Alves, ela falou o seguinte: já participei de 2 semanas APS e já vai ser a terceira, e cada vez aprendo mais e gosto muito de participar. Parabéns pelo exemplo a ser seguido. E a Maria Inês falou o seguinte: quero fazer o curso de conhecer as plantas para não usar a planta errada. Maria Inês, em breve a gente vai abrir inscrições para o nosso curso mesmo, que é o curso que a Cláudia fez, e que preparou ela para tudo que ela faz hoje, para ser uma terapeuta realmente, poder ajudar tantas pessoas. Essas vagas vão se abrir em breve e você vai poder ter a oportunidade de participar também. O José Ribamar falou o seguinte: acredito que por causa da tradição, sempre fomos condicionados a ir até a farmácia. É, E isso é verdade, né, é Cláudia? verdade. As pessoas se sentem tão seguras na farmácia
E tem uma coisa que eu morro de rir. As pessoas chegam para mim e elas começam a falar dos nomes dos médicos da cidade, que elas já foram em todos, e começam a falar dos remédios. Não, porque para tal problema toma tal coisa, para tal problema toma tal coisa. E parece eu falando de planta para as pessoas, mas elas falam de medicamento químico. As pessoas não sabem falar de medicamento químico. Aí às vezes eu falo assim, não, mas melhor que esse remédio que a senhora está falando é tal planta. A pessoa diz, como? Planta? Que planta? Como planta? A pessoa nem consegue cogitar a possibilidade de que existe um matinho nascendo perto dela que pode resolver os problemas de saúde dela. Quando você olha para o picão preto e ele pode resolver mais de 30 problemas de saúde. Quando você olha para a erva botão, você resolve mais de 20 problemas de saúde com a erva botão. É um mato que você está arrancando, jogando fora, chamando de erva daninha, passando Roundup para matar. E ele podia estar salvando a sua vida. Ele podia estar salvando a sua vida. Ele podia estar resolvendo o problema que faz 20 anos que você está tratando e não resolve. A pessoa não se dá conta disso. E aí, o José Ribamar tem toda a razão. É um condicionamento que as pessoas têm. É tradicional. Só que as pessoas não lembram que até mais ou menos a década de 50, os médicos, que hoje só usam remédio de farmácia, os médicos vinham na sua casa com almofariz, amassando plantinha para fazer sumo de planta para você tomar. As pessoas não lembram que o médico trazia tintura que ele preparava no consultório dele. As pessoas não lembram que o médico fazia medicações, pomadas ali na hora na sua casa para você usar. Nem os médicos lembram disso, na verdade. Quando eles vêm falar para mim que planta não funciona, eu falo para eles, e os médicos que foram antes de você faziam o quê? Usavam planta. O Drauzio Varela deve ser do tempo que usava planta medicinal ainda. Ele deve ter mais de 20 anos. E parece que ele não lembra disso. Que as pessoas usavam plantas, os médicos usavam plantas. Então, gente, aí começa a indústria farmacêutica, e com a indústria farmacêutica, depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a crescer muito, as pessoas estavam morrendo de fome, morrendo de doença na Europa, eles tinham que dar remédio para essas pessoas. Aí quando começa a indústria farmacêutica, parece que ninguém mais lembra de planta. E eu poderia dizer, com toda a minha convicção, de que para cada medicamento químico que se cria, a gente tem uma planta medicinal para contrapor. E olha, se eu não encontrar uma planta que equivale ao remédio de alguém, é porque eu não estudei o suficiente. Eu posso dizer isso. Eu não estudei o suficiente para indicar uma planta que tem o mesmo efeito que qualquer medicamento por aí. Eles sintetizam a planta, né? O que a indústria faz é sintetizar. A metformina vem de uma planta. Metformina vem de uma planta. A pessoa está lá achando que a metformina vai resolver o problema da diabetes dele, sem saber que a metformina é tirado da raiz de uma planta que nasce na Europa. Então, é um feijão. Se a gente for pensar nas plantas, a morfina. Morfina, com certeza, tirada da papoula. Então, quer dizer, a penicilina vem de um fungo. As pessoas não se dão conta disso. O Edmilson falou o seguinte: boa tarde, Daniel. Meu nome é Edmilson, moro em Campos Gerais, sul de Minas. Quero muito aprender sobre as plantas medicinais, aprender a identificá-las. Gostaria que você, se você tiver algum curso, gostaria de fazer. Quero muito aprender de verdade. Obrigado por suas aulas, todos os 5.3 todos os dias de manhã, reflexões fortes. Sou salgadeiro e todo dia frito meia dúzia de salgados, ou meio salgados ouvindo. Infelizmente não tenho tempo para caminhar de manhã, mas escuto. Cara, Edmilson, como eu já disse, a gente tem curso sim, você vai ter a oportunidade de participar do curso. Depois da Semana Autor da Própria Saúde, a gente vai divulgar a abertura de inscrições, mas participe da Semana Autor da Própria Saúde, que é online, é gratuita, 3 aulas incríveis, muito resultado para você. Cláudio, para finalizar aqui, a Inaia Brazão. Me mudei de Santos para litoral de São Paulo, para Lages, em Santa Catarina. Em junho agora vai fazer 5 anos. Ainda desempregada por decorrência de mudança e de alguns problemas de saúde. Tenho rompimento e desligamento do ombro esquerdo, esporão de cima e para baixo nos 2 pés. Osteoartrose de quadril. Bem,
tem mais algumas coisas e tomo anti-inflamatório desde 2005, entre paradas e retomadas por causa das dores. Já assisti a seu canal às vezes, desde meados do ano passado, e um dia meu primo de Campinas me mandou o seu vídeo da batata doce, couve e gengibre, que é para tratar gastrite. Acontece que dia 27/12 agora, fiquei muito mal. Vomitei 4 dias sem conseguir comer nada e me desesperei. Fui para o PS, soro, Plasil, Buscopan, nada adiantou. Foi aí que seu vídeo apareceu do nada na minha mente. Abri, tive um imprint, costumo dizer. Daniel, você... e ela usou o suco da batata doce. Daniel, você é um ser muito sabido, muito sábio, enviado por Deus para a humanidade. Prometo que vou tentar o meu melhor para seguir os seus conselhos. Sim, acredito no poder, que o poder está na natureza, que Deus fez piamente e você é um veículo que nos deixou usar em prol do seu próximo. Gratidão, gratidão. Cara, que bom, né? Fantástico, que maravilhoso, né? É aquilo, a dica de um suco pode ajudá-la no momento em que os remédios químicos não resolveram o problema dela. Uma dica pode ajudar ela, mas para ela conseguir resolver os problemas de saúde dela, ela vai ter que ter muito conhecimento e informação. Por isso, venham para a Semana Autor da Própria Saúde. Eu quero fazer aqui o meu convite para vocês. Amanhã, às 5h30 da manhã, a gente começa com a Semana Autor da Própria Saúde. Primeira aula no ar. O Gabriel vai colocar para vocês aí nos comentários o link para você se inscrever, caso você não esteja inscrito ainda. Caso você não tenha participado ainda. Estou eu e a Cláudia aqui para te convidar para a Semana Autor da Própria Saúde. Dia 6, dia 8 e dia 10, aulas incríveis, com muito conteúdo, muita informação, para você realmente descobrir que as plantas funcionam de verdade. Você tem alguma dúvida sobre as plantas? Deixa eu resolver isso para você. Deixa eu te mostrar na Semana Autor da Própria Saúde que é possível resolver esses problemas usando plantas medicinais. E você, assim como a Cláudia, você vai poder ajudar a sua família, resolver os seus problemas, ajudar a sua comunidade, ajudar muitas outras pessoas. Ensinar as pessoas a serem também autores da própria saúde. Se você busca isso na sua vida, qualidade de vida, se você busca retomar sua liberdade para viver com satisfação, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, conseguindo dormir, intestino funcionando bem, sem gastrite, sem hipertensão, sem diabetes, sem colesterol alterado, então vem para a Semana Autor da Própria Saúde, não deixe essa oportunidade passar. Reclamar dos seus problemas não vai resolvê-los. Dizer que seus problemas são graves demais não vai melhorar em nada. Dizer que os medicamentos que você toma são muito fortes e não tem planta para tratar isso, não vai resolver o seu problema. O seu problema se resolve com conhecimento e as plantas podem te ajudar muito. Então tome essa postura de pelo menos aprender, pelo menos entender esse processo. Clica no link que o Gabriel colocou, se inscreve e participa da Semana Autor da Própria Saúde. Eu tenho certeza absoluta, que você vai entender que esse é o caminho e o melhor caminho para você conseguir transformar a sua saúde, a sua qualidade de vida usando um recurso natural. Deus criou tudo que nós precisamos. Ele botou na natureza todas as plantas para tratar todos os problemas de saúde. Nós apenas não conhecemos. Eu vou dizer uma coisa, dar as costas para as plantas é dar as costas para esse potencial. Se voltar somente para o medicamento químico, somente para o que está na farmácia, é dizer para Deus, eu não acredito naquilo que você fez, eu não acredito naquilo que você deixou para tratar a humanidade, porque as plantas são a nossa farmácia. A natureza é o recurso natural que a gente precisa para cuidar da nossa saúde. Com as plantas e com as mudanças de vida que nós podemos fazer, nós não adoecemos. E quando adoecemos, nós sabemos exatamente o que fazer. Nós evitamos o risco de estar doente, de ter doenças, de desenvolver problemas, porque nós estamos tratando da maneira correta, nós estamos tratando da maneira como devemos tratar, utilizando aquilo que é o mais importante para a gente ter esse complexo de saúde estabelecido, o conhecimento verdadeiro. E o conhecimento sobre as plantas pode te libertar, pode te abrir caminhos, pode te abrir possibilidades e fazer de você autor da sua própria saúde. Então não perca tempo. Clique no link que está junto aqui, que está aqui nos comentários. Clique no link que está junto com os comentários aqui, o Gabriel colocou para vocês. Se cadastra, participa, aprenda. Depois você avalia se serve ou se não serve para você.
mas participe, aprenda e coloque alguma coisa disso em prática na sua vida. É tão simples, é tão fácil quanto tomar uma xícara de chá, quanto tomar um xarope, quanto fazer um banho de assento. É muito simples, mas precisa conhecer, precisa saber, precisa colocar isso em prática. E gratidão a todos vocês que participaram, eu não sei quantas pessoas participaram hoje, teve algumas quedas de internet. Quando tem queda de internet, normalmente uma parte do pessoal desiste, mas vocês que ficaram até o final, gratidão, gratidão imensa, muito obrigado. Coloquem em prática pelo menos as mudanças interiores que vocês alcançaram hoje, porque de tudo que nós falamos, se você ouviu, se você refletiu sobre o que nós conversamos aqui hoje, muitas mudanças aconteceram dentro de você. Coloque isso em prática na sua vida já, essas mudanças interiores. E amanhã, às 5h30 da manhã, eu vou estar na rua caminhando, se não chover, vou estar na rua caminhando, conversando com vocês no Saúde 5.3 e, com certeza, a primeira aula da Semana Autor da Própria Saúde vai para o ar e vai transformar muitas vidas. Eu espero que uma das vidas transformadas seja a sua e que você encontre tudo o que você procura para a sua saúde, para a sua qualidade de vida nas plantas medicinais. E eu espero participar da sua história e da sua vida como eu pude participar da história e da vida da Cláudia Profeta. Um grande abraço a todos vocês. O Gabriel vai desligando essa transmissão. Um beijo enorme e até amanhã na primeira aula da Semana Autor da Própria Saúde. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.